Olá pessoal, vamos então fazer mais uma aula de exercício. Vamos resolver mais alguns exercícios aqui sobre rotação, né? Só para a gente lembrar de algumas coisas importantes aí para a prova, né? Então vamos lá, a primeira questão diz assim: um cilindro maciço de comprimento L e raio R tem peso P. Duas cordas são enroladas em torno do cilindro, perto de cada borda, e as pontas das cordas são presas a ganchos no teto, né? Então, o cilindro é mantido na horizontal, com as duas cordas exatamente verticais, e então abandonados, né? Como está a figura aqui. Então, essas hastes aqui são presas no teto, essa corda enrolada nesse cilindro, e aí ele é solto, então ele vai descer desenrolando, né? Vai girar aqui. Certo. Então, ele quer saber, primeiro, ache a tração em cada corda enquanto ele se desenrola e a aceleração linear do cilindro enquanto ele cai, né? Então, ele quer saber a aceleração linear e quer saber aqui a tração em cada uma dessas cordas aqui, né? Então, olhando por essa região aqui, nós podemos descrever as forças aplicadas aqui no sistema, que vai ser as trações, né, nesse ponto e nessa ponta. Então vai ser duas vezes a tração, que as trações são iguais, né, em módulo. Temos aqui o raio R, né, que é o tamanho aqui do raio do cilindro. Nós temos o peso do cilindro. Nós temos, pelo movimento rotacional, nós temos a aceleração de rotação, né? Esse cilindro tem uma massa m e ele vai, ao mesmo tempo que ele está girando aqui, né, ele está caindo. Então ele tem uma aceleração de rotação e uma aceleração linear, né? Colocando essas grandezas no eixo x e y, né, desta forma aqui, nós podemos aplicar o que nós já estudamos. Já conserva o tórico aqui. A soma de todos os torques dado por todas as forças vai ser dado igual a quem? O momento de inércia do corpo rígido, no caso o cilindro, vezes a aceleração em torno do eixo de rotação, que no caso aqui o eixo Z, né? Então nós temos lá quais são as forças, as trações, né? 2T. 2T vezes o raio, que é R. Então o tórico é R vezes 2T, que é igual ao momento de inércia. O momento de inércia do cilindro, vocês calculam lá, mas a gente já fez isso em uma aula e também tem lá no livro, é mr ao quadrado dividido por 2, né? Vezes a aceleração angular, que é a aceleração linear dividido pelo raio, né? Negativo pelo sentido aqui, por isso que aparece o sinal negativo aqui, né? Então, resolvendo aqui, eu tenho que a atração é igual a menos o peso vezes a aceleração linear dividido por 4 vezes a aceleração gravitacional, né? Aí agora, olhando para o movimento de translação, nós temos aqui o movimento em y, né? Então nós temos que a soma das forças em y é igual a massa vezes aceleração em y, né? Quais são as forças aqui? Peso e as trações. Então nós temos duas vezes a tração menos o peso é igual ao massa vezes a aceleração, né? Que pode ser escrito como sendo peso dividido pela aceleração gravitacional vezes a aceleração linear aqui, né? Então eu só substituí o valor da massa por P sobre G, tá? Só mudei a forma de escrever o valor da massa aqui. Então com isso eu consigo escrever a aceleração linear em função das forças, né? Ou seja, a aceleração linear vai ser igual a quem? A aceleração gravitacional dividido pelo peso vezes duas vezes a tração menos o peso, né? Então eu fiz essa substituição aqui da massa escrita como sendo o peso
dividido pela aceleração gravitacional, só para escrever a aceleração linear em função das forças, tá? Então, eu tenho a aceleração linear então dada por esta equação aqui, né? Eu preciso saber quem é a tração e quem que é o peso para me saber de fato quanto é a minha aceleração linear, né? Então, substituindo aí a minha equação 1, que é aqui, que é a tração, nesta equação 2 aqui, eu consigo então chegar no valor da tração igual a peso dividido por 6, né? Peso dividido por 6. Então eu fiz uma álgebra aqui com esta equação 1, né, da tração, e a equação 2 da aceleração. Ou seja, no lugar da tração aqui na aceleração, eu substituí esse valor aqui. E aí então eu tenho que a tração é igual a peso dividido por 6, né? Para achar a aceleração, agora eu pego esse valor e volto lá na equação 2 e substituo ele, né? E aí eu tenho que a aceleração então linear vai ser igual a menos 2 vezes a aceleração gravitacional dividido por 3. Ok? Outra questão diz assim: mostre que um cilindro vai derrapar num plano inclinado com inclinação θ se o coeficiente de atrito estático entre o plano e o cilindro for menor do que 1 sobre 3 tangente de θ. Esse exercício é um exemplo do livro texto que nós estamos usando. Eu fiz um parecido lá nas aulas, né? Mas vamos lá. Então, vamos considerar então esse esquema aqui desse cilindro descendo a rampa aqui. Então ele está descendo a rampa. Então fazendo um diagrama de força aqui no plano XY, eu tenho lá força normal, a força peso, né? A força de atrito. Ele está girando aqui em torno do eixo Z, né? Então eu tenho aceleração angular no eixo Z e eu tenho aqui no eixo X aqui eu tenho a aceleração linear, né? Então a condição de rolamento do cilindro ela vai ser dada pela aceleração linear igual a aceleração angular vezes o raio. A gente já viu isso nas aulas anteriores, em que A é a aceleração linear e alfa é a aceleração angular e R é o raio aqui do cilindro. Então, a condição para que o cilindro deslize pela rampa, ao invés de rolar, é que essa aceleração linear tem que ser maior do que alfa vezes o raio, né? Alfa vezes o raio, né? Então nós temos que ver, nós temos que achar quem que é A e quem que é alfa nesta equação para saber se essa condição aqui vai ser aceita, vai ser dada ou não, né? Então vamos lá. Então vamos aplicar agora o conhecimento que nós já aprendemos lá nas aulas. Então vamos calcular A e aceleração linear e aceleração angular, né? Que está na equação 1. Então, aplicando aí a soma das forças em y igual a zero, eu tenho que, voltando lá no diagrama de força, olha só, em y eu tenho normal e tenho peso, né? Então, eu tenho lá normal menos mg cosseno θ igual a zero. Então, aqui eu consigo achar normal, que é normal igual a mg cosseno θ. Olhando para x agora, eu tenho que a soma das forças em x, agora o cilindro ele vai transladar em x, então eu tenho que a soma das forças em x é igual a massa vezes aceleração em x. Quais são as forças que eu tenho lá? Força peso em x, menos a força de atrito, isso é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, então vai ficar mg seno θ menos μ vezes a normal, isso é igual a massa vezes aceleração, né? Pegando a normal aqui que a gente acabou de achar e substituindo nessa equação, nós temos que mg seno θ menos μmg cosseno θ é igual a massa vezes aceleração. Aí eu consigo aqui, divido tudo pela massa, então as massas vão embora, vai sobrar que a aceleração, e isolando a aceleração, eu vou ter que aceleração linear igual a g, aceleração gravitacional, vezes seno de θ menos μ cosseno de θ, né? Agora aplicando
o princípio do torque, nós temos lá que a soma de todos os torques é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, né? Quais são os torques? É devido à força de atrito, né? Então, que inverte aí o sentido, então é negativo, então fica menos F vezes R, né? Força de atrito vezes o raio, isso é igual a menos mr quadrado sobre 2, que é o momento de inércia, também recebe um sinal negativo porque inverteu o sentido, né? Vezes a aceleração angular, né? Então, eu tenho que mi mg cosseno θ vezes r, né? Que é a força de atrito aqui é mi vezes a normal, então fica mi mg cosseno θ vezes r é igual a mr quadrado sobre 2 vezes alfa, né? Então, alfa é igual a 2 μg cosseno θ dividido pelo raio, né? Dividido pelo raio. Então, eu tenho lá, então aqui na equação 5 aqui a gente achou a aceleração linear e aqui na equação 6 nós temos aí a aceleração angular. Pegando esses dois valores e substituindo lá na equação 1, né, que é essa equação 1 aqui, então nós vamos ter então que vai ficar g vezes seno θ menos mi cosseno θ tem que ser maior que 2mi g cosseno θ dividido por raio vezes o raio. Raio com raio vai embora. G e G dividindo tudo os dois lados pela aceleração gravitacional vai embora. Sobrou o que? Seno de θ menos mi cosseno θ maior que 2mi cosseno θ, né? Mi cosseno θ. Então, dividindo tudo por cosseno de θ, então eu tenho esse primeiro termo vai dar seno sobre cosseno é tangente, né? O cosseno aqui vai embora, o cosseno aqui vai embora, então vai ficar tangente menos mi maior que 2mi, né? Maior que 2mi. Passando um mi para cá, eu tenho então tangente de θ é maior que 2 que 2mi mais mi, né? Então vai ficar 3mi, ou seja, então mi vai ficar, mi é menor do que 1/3 da tangente de θ, né? Da tangente de θ, ok? Então conseguimos aí mostrar que o que ele está querendo, você mostra que o cilindro vai derrapar num plano inclinado, ou seja, nessa situação, ou seja, então ele vai derrapar porque o meu coeficiente de atrito é menor que 1/3 tangente θ, né? Ele tinha que ser maior, né? Para não derrapar, ok? Então, outra questão diz assim: um cilindro maciço de 10,4 centímetros de massa e 11,8 kg parte do repouso e rola sem deslizar numa distância de 6,12 metros para baixo do telhado de uma casa, que é inclinada de 27 graus. Qual a velocidade angular do cilindro em torno do seu eixo e quando ele deixa o telhado? Letra B. A parede exterior da casa tem 5,16 metros de altura. A que distância da parede o cilindro deverá tocar no solo, né? Então a figura é essa. Então aqui está a parede da casa, aqui está o telhado, né, com essa inclinação de 27 graus. Então vai rolar aqui um cilindro pelo telhado. Quando ele chega aqui, ele cai em queda livre, né? Lançamento oblíquo aqui, né? Daqui para frente, o movimento de lançamento oblíquo que nós estudamos lá na primeira prova, né? Então envolve aqui os dois assuntos, lá da primeira prova e de agora, né? Então fazendo um diagrama aqui da situação, nós temos lá, o cilindro está descendo, né? Através desse plano inclinado aqui, a uma altura H', né? Esse cilindro tem massa mzinho e raio rzinho, e ele vai girar aqui a uma distância d, que é a do telhado, né? Depois ele cai, ele é lançado aqui, né? Lançamento oblíquo, né? Ele vai sair com a velocidade vb inicial, né? Linear, e uma velocidade ômega b angular
aqui, né? E aí ele vai ser lançado aqui a uma distância L. Ele vai tocar o solo aqui a uma distância L qualquer. Então ele quer saber primeiro qual a velocidade angular do cilindro em torno do eixo quando ele deixa o telhado. Ele quer saber quanto vale essa velocidade aqui, né? Então vamos lá. Então primeiro vamos aplicar aqui o princípio da conservação da energia mecânica, né? Que fica mais fácil de resolver por aqui. Tem outras formas de resolver? Tem, mas a mais fácil de resolver aplicando o princípio da conservação da energia mecânica lá no ponto A e no ponto B, ou seja, a energia mecânica aqui é igual a energia mecânica aqui, né? Então nós temos lá a energia mecânica no ponto A é a energia cinética mais potencial no ponto A, que é igual a energia mecânica em B, que é igual a cinética mais potencial. Lá no ponto A eu não tenho energia cinética, está em repouso, então vai ficar, eu só tenho energia potencial, que é dado por mgh mais h', né? Que é igual a energia cinética, aqui eu tenho energia cinética, que vai ser meio de mvb ao quadrado, mais energia de rotação, que é meio de I ômega b ao quadrado, mais energia potencial, que é mgh, né? mgh. Então, resolvendo aqui, abrindo isso aqui, eu tenho aqui mgh corta com mgh do lado de cá, né? Então vai sobrar o que? 2 mgh', né? É igual a mvb ao quadrado mais I ômega b ao quadrado, né? Aí eu tenho que h', olhando aqui na figura, ou seja, o h', ó, eu posso aplicar aqui o princípio da trigonometria e achar que esse h' é d seno θ, que é, né? Então fica 2mg d seno θ igual a m ômega ao quadrado vezes r, né? Que é o momento de inércia mr quadrado, cilindro, né? Mais mr quadrado sobre 2 é o momento de inércia, né? Do cilindro mr quadrado sobre 2 vezes ômega b ao quadrado, né? E aqui a velocidade linear eu troquei por velocidade angular vezes o raio, né? Aí eu consigo então, dividindo tudo pela massa, as massas vão embora, vai sobrar o que? 2g d seno θ é igual a 3r quadrado sobre 2 ômega b ao quadrado, né? Então, aí eu consigo achar ômega b ao quadrado vai ser igual a 4g d seno θ dividido por 3r, né? Então, eu tenho que a velocidade angular é igual a raiz quadrada de 4/3 de gd seno θ sobre o raio, né? Eu tenho esses valores que o problema me dá, substituindo aqui eu tenho que aproximadamente a velocidade angular é 58 radianos por segundo, né? Ok? A letra B, então, ele diz aquilo que ele quer na letra B. Olha lá. Também o que? A parede exterior da casa tem 5,16 metros de altura. A que distância da parede o cilindro deverá tocar o solo, né? A que distância ele deverá tocar o solo. Ou seja, agora eu vou analisar o lançamento oblíquo, né? Ou seja, ele saiu do cima do telhado, ele está sendo lançado. Só que ele está sendo lançado, ele está transladando e girando ao mesmo tempo. Então eu tenho lá um movimento de translação separando o eixo x e y, que vocês devem lembrar lá. No eixo x eu tenho um movimento uniforme, né? Então eu tenho lá, aplicando as equações do movimento uniforme, eu tenho lá x igual a x0 mais vxt. Então x é igual a zero, né? Botando aqui no ponto de referência no momento que ele sai do telhado, então x0 igual a zero, menos vb cosseno θ, né? Então a velocidade aqui, vx, é vb cosseno θ vezes o tempo, né? Então o tempo é igual a menos x sobre vb cosseno θ, né? Então, analisando em x, analisando em y agora, ele está em queda, né? Então, o movimento agora parabólico, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. Então, y menos y0 é igual a
VYT mais meio de AYT quadrado, né? Y é 0, Y0 é menos H e VY é V menos VB sendo θ vezes T menos meio de GT quadrado, né? Então eu tenho isso aqui, pegando o tempo e substituindo aqui, eu chego nesta equação aqui para H. Então H é igual a meio de G vezes menos x VB cosseno θ ao quadrado, mais VB seno θ, menos x sobre VB cosseno θ. Fazendo aqui as relações, eu tenho que H é igual a G x quadrado sobre 2VB quadrado cosseno de θ ao quadrado, menos x tangente de θ. Isso aqui é uma equação da parábola, né? Da parábola aqui. Eu vou ainda substituir aqui a velocidade linear por velocidade angular vezes o raio. E aí eu tenho, ó, essa parábola aqui, ó, em x, né? Ela é uma parábola em x, vai ficar g sobre 2 ômega ao quadrado r quadrado cosseno de θ ao quadrado vezes x ao quadrado menos tangente de θ, x menos h igual a zero, ou seja, uma equação de segundo grau, né? Resolvo essa equação de segundo grau para x, né? Bhaskara, usa Bhaskara, x' x duas linhas, e aí você tem então que as raízes é menos 4,2 e x2 é 7,20, né? Olhando para o nosso ponto de referência, seja de acordo com o referencial adotado que nós adotamos lá, nas coordenadas x, onde a esfera toca o solo, é negativo, né? Logo, a distância alcançada pela bola na queda do telhado vale L igual a 4,21, né? Que é o valor negativo aqui, por conta do referencial que nós adotamos aqui, né? Nós adotamos aqui, então percebe que ele está vindo para x negativo. Por isso que eu escolhi a resposta como sendo a correta, essa aqui, né? Menos 4,21. Ok? Ok, então a outra questão diz assim: as rodas A e B, né? A e B da figura a seguir estão conectadas por uma correia que não desliza. O raio da roda B é 3 vezes maior que o da roda da correia A. Então, o raio dessa é 3 vezes o raio dessa, né? Letra A. Qual seria a razão entre os momentos de inércia I de A dividido por I de B se ambos tivessem o mesmo momento angular, né? Então vamos lá. As condições que ele me dá é que o raio de B é 3 vezes o raio de A, né? O raio de B, 3 vezes o raio de A. A velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B, porque eles estão conectados, né? Então eu tenho que a velocidade linear é V ômega de A vezes o raio de A é igual a ômega de B vezes o raio de B, né? Então, eu posso pegar e dizer que a velocidade angular de A dividida pela velocidade angular de B, né? Vou passar esse para cá dividindo e esse para cá dividindo, é igual ao raio de B dividido pelo raio de A, né? Isso é igual a 3, porque o raio de B é 3 vezes o raio de A, né? Quando eu substituir aqui, então, a razão entre as velocidades angulares isso é igual a 3, ou seja, então, a velocidade angular de A vai ser 3 vezes a velocidade angular de B, né? Então, eu tenho que o momento angular de A é igual ao momento de inércia do corpo A vezes a velocidade angular de A. E de B é o momento de inércia do corpo B vezes a velocidade angular do corpo B. Pela conservação do momento angular, eu tenho que o momento angular de A é igual ao momento angular de B. Então, eu tenho que IA ômega de A é igual a IB ômega de B. Ou seja, o momento angular de A dividido pelo momento angular de B é igual ao momento, a velocidade angular de B dividido pela velocidade angular de A, né? Que isso vai ser, substituindo aqui, isso vai ser igual a 1/3, né? Ou seja, então, momento angular de A
dividido pelo momento angular de B, isso é igual a 1/3. Ok? Na letra B diz assim, qual seria a razão entre os momentos de inércia A sobre B se ambos tivessem a mesma energia cinética de rotação? Ou seja, então se é a mesma energia cinética, então a energia cinética de A é igual à energia cinética de B. Energia cinética de rotação é meio de momento de inércia de A vezes a velocidade angular de A ao quadrado. Isso é igual a meio de momento de inércia de B vezes a velocidade angular de B ao quadrado. Né? Então, ao meio que vai embora, sobrou aqui o momento angular de A dividido pelo momento angular de B é igual a velocidade angular de B dividido pela velocidade angular de A, isso ao quadrado, né? Que, substituindo aqui, isso vai dar 1/9, ou seja, o momento angular de A dividido pelo momento angular de B é 1/9. Ok, pessoal? Então aqui terminamos. Então vamos parar por aqui. Só para vocês então ter ideia que esses exercícios agora desse assunto envolve aí os assuntos tanto lá da primeira prova, da segunda prova e agora da terceira. Então é um assunto um pouco mais complexo, né, que envolve mais coisas. Mas nós terminamos aqui a nossa prova, então relembrando, dia 1º para a turma P e dia 2 para a turma G. Né? Então, boa prova, bom estudo e qualquer coisa, mande as dúvidas lá no meu e-mail. Tá? Então, até mais, pessoal.